muito boa tarde para você que quer aprender de uma vez por todas a vender seus produtos ou seus serviços para o governo. E hoje eu vou te ensinar aquela maior necessidade. Como eu analiso um edital de licitação? Como eu sei que item que a administração pública, que a prefeitura, que o exército, que a aeronáutica, que a polícia militar, enfim, que a administração como um todo está pedindo, está querendo comprar? O que eu tenho que oferecer para ela? E outra, como eu vou ser selecionado? Quais são as regras para que eu não seja eliminado, por mais que eu tenha um produto bom, um preço bom, e eu ainda assim posso ser eliminado mais na frente. Então, nesse caso, para que a gente entenda de uma vez por todas, nós vamos hoje analisar um edital de licitação, ou melhor, uma dispensa eletrônica. Como assim, Gabriel? Dispensa eletrônica é aquela compra que para a administração pública é menor, porque só vai até 62 mil no caso de materiais ou em caso de emergência, enfim, tem casos específicos, então ela é mais simples. Qual que é a parte boa da dispensa eletrônica? É que é certo que vai sair o empenho. Então, o exército, por exemplo, quando ele quer comprar alguma coisa, ele compra por dispensa eletrônica, ele só compra se ele já tiver o dinheiro em tela. Então, você não vai ganhar uma ata, você vai ganhar de fato a venda daquele produto, tá bom? Então, hoje, já, para quem não sabe, quem fez o curso da Stratex para poder se tornar fornecedor para a administração pública, aprender a fornecer, faz parte de um grupo exclusivo em que a gente fala todas as oportunidades que acontecem, como foi um curso presencial aqui em Manaus, então todas as oportunidades de Manaus e proximidade. Então, tudo que aparece de oportunidade, aquele pessoal daquele grupo fica sabendo todos os dias, tá? É atualizado todos os dias. Então, para quem está lá, viu que está rolando essa contratação direta do comando da Marinha, tá bom? Então, a gente já sabendo disso, já sabendo que tem essa contratação, já sabendo o número dela e tudo mais, nós vamos já partir para achar isso no site. Beleza, você está lá de posse do número. Eu sei que o nome da minha compra é 90.085/2025 e o órgão que está querendo comprar a unidade é 788100. Nós vamos chegar no site gov.br/compras, ok? Chegando nessa página, eu vou descer até lá embaixo, até porque descer em cima é meio difícil. Vou aqui, ó, consultar oportunidades e eu vou em contratações. Clicou, vai abrir uma nova tela. Nessa nova tela, você consegue ver os pregões, dispensas, concorrências, licitações em geral que estão em andamento ou que já foram finalizadas. Você vai botar em andamento, abertas para licitação e vai colocar aquilo que faz sentido com o que você está procurando. Lembra da unidade compradora? Como é que é o nome da unidade? 788100, comando da Flotilha do Amazonas. 788100 Ok. E qual que é o número da compra? 90.085/2025. Então, vou chegar lá, vou colocar 0085/2025. Pesquisar. Achei ela, dispensa eletrônica, comando da Marinha. Vou clicar aqui só para ver. Ó, percebam? Cliquei aqui nesse setinha. Aquisição de equipamentos de rancho. O que é rancho para o militar? É de cozinha. Para aprimoramento da capacidade de produção de alimentos a bordo do navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz. Então, ela está aberta e está recebendo propostas até dia 9 de setembro, sabendo que hoje é 6 de setembro. Vamos clicar aqui em acompanhar compra. Perceberam onde eu cliquei? Vou até voltar aqui. Ó, aqui, ó, acompanhar compra, ok? Vista a setinha, aqui, acompanhar compra. Ou não? Viemos para cá e descobrimos que são 3 itens. Gabriel, então é aqui que eu vejo, é um refrigerador doméstico, 375 ml, é isso aqui? Calma, às vezes sim, às vezes não. Tem código que nós acabamos utilizando, quem está lançando lá, e vai ter que botar um código do CIASGNet, e esse código ele já tem uma descrição detalhada. E muitas das vezes não é isso que ele quer. Às vezes ele está querendo, às vezes se essa descrição detalhada já está lá fixa e não tem como mudar no código, ele às vezes vai querer um refrigerador doméstico de 400 litros, às vezes a voltagem é de 110 volts. Então não é aqui que você tem que se basear. Você tem que se basear por aqui, ó, onde você vai achar o edital. E aqui está o edital, downloads relacionados à compra. Beleza? Tem uma setinha para baixo para você baixar. E você clica aqui, ó, condições da aquisição ou contratação. Aqui você não vai ser, não vão chamar de edital,
Porque estamos diante de uma dispensa eletrônica. Então vamos lá. Então a dispensa eletrônica ela não tem um edital, ela tem um aviso de contratação, porque é um tipo de contratação direta. Baixou, está aqui nosso documento e pronto. Vamos dar um aqui. Vamos lá. Então aqui a gente está sabendo, a gente vê aqui o processo, está aqui o DFD, o que a gente tem que procurar? Isso aqui, ó. Isso aqui é o vulgo edital. E na dispensa eletrônica é chamado de aviso de contratação. Então aqui ele vai estar dizendo que a fase de lance é das 8 às 14. O objeto, o que eles querem comprar, a gente já sabe. Geralmente tem a data aqui, eles não colocaram a data. Fala aqui, essa aqui não interessa muito para a gente. E isso é importante. Primeira coisa, eu tenho que saber se é um registro de preço. Se não é um registro de preço, significa que a partir do momento em que eu ganhar, eles vão empenhar comigo. Se for um registro de preço, significa que eu vou ficar vinculado àquela administração. E caso eles precisem, eles vão me contratar. Muitas das vezes aquilo ali vai gerar uma ata e muitas das vezes o prazo será de 12 meses. Com o prazo de 12 meses, eu vou estar vinculado àquele valor por 12 meses. Então, eu ganhei 1.000 unidades de ar-condicionado, por exemplo. Tem uma ata de 1.000 unidades de ar-condicionado. Aí, daqui 2 meses, ninguém empenhou nada. 2 meses depois de eu ter ganho, vem a administração e diz: eu quero 3 ar-condicionados. Daí você diz: não, mas eu ganhei para 1.000 ar-condicionados. Eu, não, cara, você ganhou uma ata. Eu vou te pedindo conforme a minha necessidade. Então, quando não é registro de preço, o que acontece muito com dispensa eletrônica, que é a primeira coisa que nós temos que saber, significa que ele já tem o dinheiro em tela. E assim que acabar, eles já vão gerar o empenho. Uma semana depois, um mês depois, tudo depende ali de como está a organização dentro da unidade, mas vai gerar essa venda aí de imediato, beleza? Então vamos lá. Participação de dispensa eletrônica, que fala que vai ter que estar cadastrado no SICAF, blá blá blá. Aqui não é muito importante. Ingresso na dispensa eletrônica. O ingresso do fornecedor na dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial na forma deste item. Olha só, prestem atenção quando a administração colocar algo em negrito. Por quê? Porque significa que ela mudou algum texto que é normalmente colocado, é habitualmente colocado, e quer te dar uma determinada atenção para aquilo, tá bom? Então, olha só que interessante. Por ocasião do cadastramento da proposta inicial, as empresas deverão inserir no campo marca/fabricante, lá no sistema, a marca do objeto ofertado, evitando descrições genéricas como compatível, conforme tem referência, similar. Isso acontece muito, muito mesmo. O camarada vai cadastrar a proposta dele e ele coloca lá, ele bota conforme TR. Porque ele não quer falar a marca naquele momento, ele quer falar a marca somente caso ele ganhe. Então, aqui ele já está se antevendo. Isso não existe nos modelos naturais. Isso aqui é algo que a Marinha, essa administração, essa equipe de planejamento, viu como um problema e colocou a mais. E daí aqui você já sabe que você tem que entrar já sabendo qual é a marca e modelo que você está oferecendo, sob pena de desclassificação do CETEM. Pronto. Então aqui, qual a parte importante desse quadro? Geralmente, isso aqui, ó, prazo de validade. A maior parte das vezes, a validade da proposta. Deixa eu só recapitular. Caso você ainda não saiba nada sobre licitação, eu recomendo que você faça o curso. São 4 aulas de graça no YouTube. Cursos voltados para estudantes, enfim, para fornecedores, para tudo, para você ter uma base legal sobre o que é a licitação. Quando a gente vai falar de proposta, a gente está falando sobre a fase de julgamento da proposta. A primeira coisa que a administração vai ver é o seguinte: vai te pedir o preço, fase de lance. Vai te pedir o preço. Quem ganha pelo menor preço? Pô, tô oferecendo a R$ 20, chegou outra 19, enfim. Passa a fase de lance, você está lá como melhor colocado, tem o segundo, tem o terceiro. Você vai para a fase de proposta, é quando você manda um orçamento. Você vai mandar a proposta: ó, eu te ofereço esse item com essas descrições, caneta esferográfica da marca Bic, transparente, cor azul, ela possui tanto de durabilidade, tanto de garantia, enfim, você dá toda a descrição do seu item, contém tampa azul, enfim, você dá toda a descrição. E a partir do momento dessa descrição, essa é a sua proposta. É um orçamento que você manda para um cliente, só que agora você está mandando para a administração. E aqui ele vai falar o prazo de validade. Geralmente é 60 dias. Olha só o que fala essa daqui. Não será inferior a 90 dias. Por isso que eu digo, é muito importante você olhar
em primeiro lugar, qual a validade da proposta. No curso de licitação para fornecedores, que logo logo eu vou lançar online, que a gente faz presencial aqui em Manaus, nós explicamos por que isso aqui é importante. Tem vários pulos do gato aqui. Mas agora, para você entender como analisar um edital, em primeiro lugar, registro de preço. Segundo, qual a validade da minha proposta? 90 dias. E daí você segue. O que vai acontecer na fase de lance? O lance será ofertado por item, ok? Às vezes pode ser por grupo. O intervalo mínimo, olha só que interessante, de diferença entre valores ou percentuais do lance, que se dirá em relação, blá blá blá, será estipulado por item, será de R$ 1. Então a gente sabe que o intervalo entre um lance e outro, eu não posso oferecer um intervalo de 1 centavo. Ah, eu vou baixar 1 centavo aqui para ficar em primeiro lugar. Você vai ter que baixar no mínimo por R$ 1. Ok? Aqui, coisas normais. Se você quiser ler, se você não sabe nada, eu te recomendo muito ler, mas isso aqui eu estou falando sobre pontos cruciais. Então, fase de lance, julgamento e aceitação das propostas. Agora é aquele momento, acabou o lance, vamos para a fase de propostas, que é aquela proposta lá que sua, que não pode ter menos de 90 dias, que a gente já viu lá em cima. E aqui a gente vai entender um pouco mais. Encerrada a fase de lance, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo, então ele tem um preço máximo lá. Ele diz assim: ó, eu não pago mais de R$ 2.000 nesse ar-condicionado. E o primeiro colocado ficou a R$ 2.001. R$ 2.001. Nesse caso, está acima, a administração não vai poder comprar. Daí vai estar aqui, ó. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado. Então ele vai ter, o pregoeiro, o agente da contratação, ele vai tentar te induzir a diminuir aquele preço, caso contrário, ele não vai conseguir comprar e nem você vai conseguir vender. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço ou abaixo do desconto definido. Enfim, aqui não tem muita importância, eu quero pular essa parte aqui com vocês. Isso aqui é importante. Isso aqui é normal para todo mundo. Você não precisa olhar isso, porque isso aqui sempre vai estar escrito aqui. Então não vai mudar. Mas isso aqui é interessante você saber. Que a sua proposta ela vai ser desclassificada se ela tiver vícios insanáveis. Gabriel, exemplo de vício insanável. O termo de referência ele vai pedir uma caneta esferográfica azul e você oferece caneta esferográfica preta. Isso não é um erro. Você ofereceu um produto diferente. Ao oferecer um produto diferente, você está diante de um vício insanável. Não, mas eu posso oferecer outro, cara. Ao oferecer o produto, você já tem que oferecer antes, inclusive. Não, mas é só mudar. Eu estou disposto a mudar. Eu vou vender pelo mesmo preço que eu tinha oferecido antes. Você já cometeu um vício insanável e você poderá ser desclassificado. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas nesse aviso aos seus anexos. Mesma coisa, né? Apresentar preços inexequíveis. O que são preços inexequíveis? Significa que você está oferecendo um ar-condicionado a R$ 100. Um ar-condicionado que a administração pública disse que era R$ 2.000. Você está oferecendo a R$ 100. É possível alguém executar esse valor? Se eu botou lá embaixo, ele é totalmente inexecutável. Não dá para executar, por isso inexequível, tá bom? Não tiver sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Então, vamos lá, você ofereceu a R$ 100. O pregoeiro, barragem da contratação, ele pode te eliminar direto? Não pode. Ele vai ter que pedir para você demonstrar se é possível você entregar nisso. Aí você demonstra dizendo, ó, eu compro direto da Electrolux a R$ 10. O meu frete para levar para aí vai custar R$ 30. Está aqui todos os documentos que provam, ó, meu orçamento com a Electrolux assinado, notas fiscais que eu já comprei lá, enfim, a R$ 10 esse ar-condicionado. E é exatamente o ar-condicionado que vocês pediram e que eu estou oferecendo. E está aqui o frete, ó. Acabei de cotar aqui com o Correios ou com a FedEx, com alguma empresa de coisa, está aqui, assinado por eles, ó. Ou eu que faço minha entrega, está aqui, ó. Eu vou andar tantos quilômetros, o carro faz tantos por litro, eu vou fazer tantas entregas, cada entrega sai no valor de tanto, enfim. Você tem que demonstrar, demonstra através de uma planilha, anexa alguns documentos para comprovar as informações da planilha. E se você ocorreu um processo inexequível, não conseguiu demonstrar, demonstrou, mas aquilo ali não comprovou, você entra nesses dois parágrafos aqui. Ou seja, você apresentou um preço inexequível e não demonstrou quando exigido pela administração. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências destes seus anexos. Por exemplo, você está oferecendo exatamente o item oferecido, mas lá no termo de referência diz que é 1 ano de garantia e você não oferece 1 ano de garantia. Você oferece 6 meses, você vai ser eliminado.
tá bom? Então, terminada a fase de lance, não, desculpa, terminado o julgamento da proposta, nós vamos, o pregoeiro, o agente da contratação olhou para sua proposta e disse: Isso, essa é a proposta que eu quero. É esse item. Esse é o item que a equipe de planejamento pediu. É isso que a gente está querendo comprar. É essa caneta esferográfica BIC. Perfeito? Então, ele vai dar OK na sua proposta. Ao dar OK na sua proposta, agora ele vai ver se você vai para a fase de habilitação. Vai ver se a sua empresa está apta ou não a entregar esse produto. Porque você pode estar oferecendo exatamente o melhor produto do mundo. Você pode estar com o produto mais barato do mundo. Mas você pode ter um CNPJ que está impedido. Você não paga imposto, você não paga, você já ganhou licitações e não entregou, e daí ficou impedido, tomou uma punição de impedimento de licitar por 2 anos e ainda não transcorreu os 2 anos, não é um exemplo. Então, isso tudo vai ser verificado. Então, aqui a habilitação. Os documentos a serem exigidos nos termos blá blá blá. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, que lá na aula de licitação para fornecedores, eu ensino exatamente como você vai fazer o cadastro no SICAF, para que você não dependa de ninguém para te cadastrar no SICAF ou atualizar seu SICAF, tá bom? Porque olha aqui, ó, é dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF. Então, para que você não fique dependendo de outros profissionais como eu faço esse tipo de trabalho. Mas tem por que você me pagar isso se você mesmo pode fazer? Não, não tem essa necessidade. Então, se você quiser pagar, eu estou aí disposto a receber. Mas eu recomendo que você faça isso para guardar dinheiro e conseguir oferecer um preço melhor para a administração. É mais lucro entrando para o seu bolso e um preço melhor ali para que vai ser utilizado dos nossos impostos. Então, os descumprimentos do subitem acima, isso aqui, implicará a inabilitação do fornecedor. Então, você não deixou lá comprovações que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública ou encaminhar quando solicitado a respectiva documentação atualizada. Então, você colocou lá uma certidão negativa de débitos estaduais, mostrando que você não está devendo nada para o Estado. Você paga os seus impostos estaduais. Só que ela venceu. Geralmente ela tem validade de 1 mês e você não percebeu isso, ou seja, você não deixou atualizado, certo? Que é seu dever. Mas o pregoeiro, ele vai solicitar a você, dizendo: me manda os documentos de habilitação cujo seu SICAF não substitui. Seu SICAF não substitui todos os documentos. Me envia aqueles que ele não substitui. Então, ao não substituir, ao solicitado você não enviou sua punição e inabilitação. Então, por mais que você tenha o melhor produto, você ofereceu tudo certo, você tem o melhor preço, você foi inabilitado na fase de habilitação. Você não está apto a fornecer aquele produto. Mas, Gabriel, não estou devendo nada para o Estado. Mas o pregoeiro não vai conseguir saber. Muitas das vezes ele não consegue saber, a não ser que ele tire por conta própria, que ele também pode fazer isso. Eu faço isso o tempo todo. Mas tem estados em que não é possível. O próprio fornecedor tem que tirar. Então, eu não lembro agora qual é o estado, mas o do Amazonas aqui eu consigo tirar, mas vamos dizer que no Amazonas você não consiga tirar. Qualquer pessoa não consiga tirar lá. Quem tem que tirar é o próprio dono do CNPJ. Nesse caso, você vai estar inabilitado se você não enviar quando for solicitado, tá bom? Então, ata de registro de preço, mais uma vez, não haverá ata de registro de preço. Lembra lá do que eu falei sobre a ata lá em cima, número 2. Não haverá formação de canal de reserva. E pronto. Essa parte é a parte importante. Então, ó, coisa importante aqui também. Foi contratado, terminou, homologou, adjudicou. Caso se conclua pela contratação, será firmado o termo do contrato ou emitido o instrumento equivalente. Qual que é esse instrumento equivalente? Nota de empenho, ele é substitutivo de contrato. E o adjudicatário, você, terá o prazo de 5 dias úteis contados a partir da data de sua convocação para assinar a nota de pena, sob pena de decair. O que é assinar nota de empenho? Nada mais é do que ele te enviar a nota de empenho e você dizer: recebido. Acabou. Pronto. A partir do recebido, você começa a contar a data. Então, você tem 5 dias úteis para dar o recebido da sua nota de empenho. Então, aqui, pode acontecer deles te chamarem para assinar um termo de contrato, pode ser, não é o caso aqui, mas se for um serviço de limpeza que vai percorrer 6 meses aí limpando a prefeitura, aí ele vai te convocar para poder assinar esse termo de contrato. E mais uma vez, você tem um prazo de 5 dias.
Aqui vão estar as infrações e sanções administrativas. Você ou a administração causou inexecução parcial do contrato. Então, comete infração administrativa quem dá causa à inexecução parcial do contrato. Você tem 30 dias para entregar 100 ar-condicionados. Aí você leva 31 dias. Você executou o contrato? Não, você inexecutou parcialmente o contrato. Porque o contrato não era só entregar 100 ar-condicionados, era entregar 100 ar-condicionados em 30 dias. E você levou um dia a mais. Tem vários outros tipos aqui, por exemplo, caso a sua inexecução parcial do contrato cause grave dano à administração. Então ele te contrata, você vendeu extintor de incêndio. Aí dizia que você tinha que entregar em 30 dias. Você levou 50 dias. Você está atrasado 20 dias. Só que nesse meio tempo, no dia 40, pegou fogo na prefeitura para quem você vendeu o extintor de incêndio. E eles não tinham extintor de incêndio lá para poder executar. A culpa é sua. Então você entregou o extintor de incêndio, só que você entregou com uma inexecução parcial do contrato e que causou grave dano à administração. Claro que eu fui muito além, algo muito absurdo, coisas muito menores podem causar grave dano à administração. Inexecução total do contrato, você não entregou nada. Enfim, daí deixar de entregar a documentação, o cara pediu a proposta, você não entregou, o cara te pediu certidão negativa de débitos estaduais, você não entregou. Enfim, tem vários outros e aqui eu vou deixar para você ler depois e aqui é onde você vai achar. Aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, a gente só está mostrando como você analisa um edital passo a passo, tá bom? Então, fase de julgamento da proposta, fase de lance, fase de julgamento da proposta, fase de... ou melhor, fase de cadastramento da proposta antes de começar a fase de lance. Lembra lá? Você tem que botar marca, objeto, estava até em negrito, que eles falaram lá que não era para botar conforme TR e tudo mais. Depois vem para a fase de lances. O edital vai discorrer. Depois vem para a fase de julgamento da proposta, que é quando você envia o seu orçamento, caso você for convocado, for melhor colocado. O cara aceitou, aí você vai para a fase de habilitação, tá bom? E depois disso, o edital vai falar sobre fases pós a contratação, pós a emissão do empenho. Fala sobre a emissão do empenho e sobre a pós-emissão do empenho, sobre a sua entrega, se você não entregar, o que acontece e tudo mais. Então a gente continua aqui e não chegamos, isso aqui, eles colocaram o processo inteiro, de forma, me desculpe aí, navio de assistência hospitalar, mas vocês, ao meu ver, vocês erram em colocar o processo todo aqui, tá bom? Esse aqui é um documento de formalização da demanda. Aqui, se você for um cara mais macaco velho, mais antigo de guerra em licitação, você poderia se deparar com isso aqui e achar que esse aqui é o termo de referência. Gabriel, esse aqui é o item que a gente quer. Não necessariamente. Esse aqui é um documento de formalização da demanda. Esse documento não precisaria estar aqui. Esse documento aí, infelizmente o navio aí errou, é algo mais interno. É um setor demandando ao ordenador de despesa esses itens. Não necessariamente serão pedidos esses itens. Onde você vai achar os itens que foram solicitados? No termo de referência. E é isso que a gente quer achar aqui. Termo de referência. Acabamos de achar. Termo de referência. E aqui sim tá as especificações exatas. Olha como aumentou a descrição. Por isso que eu digo, está errado. Se você viria por aqui, você estaria errado. Então olha só como mudou. Refrigerador doméstico. Lembra lá no sistema? Ela não era 360 litros. Ela era maior ou menor, não lembro. Mas era outra litragem. Olha como mudou. É essa aqui que eles querem. É isso que eles querem que você ofereça. Tá bom? Duplex, frost free, degelo automático, 2 portas. Olha dimensões. E esse nome aqui é complicado. Dimensões aproximado. Então significa que se é aproximado, você pode mudar um pouco isso aqui. Mas o peso vai ter que ser 60 quilos. Capacidade do freezer, pelo menos 85 litros. Eficiência energética a mais. E aí você vai lendo tudo e vai vendo qual é o item que você tem para oferecer. Aí você procura em Magazine Luiza, se você é do Amazonas em Bemol, se você é de Santa Catarina no Queires, enfim, aqui no caso é Amazonas, né? E daí você procura na Amazon Prime que entrega de graça, enfim, ou até você às vezes tem uma loja mesmo que vende isso. E daí você olha lá no seu estoque ou com seus fornecedores, é, qual modelo e marca que vai bater todas essas descrições. Olha só, até nível de ruído os caras pediram. E ele fala o seguinte, ó. Então aqui você tem a descrição exata, primeira coisa que eu tenho que olhar. Segunda coisa, qual a quantidade que ele quer? 2 quantidades. Qual o valor máximo que ele paga? 2.929. Então se você oferecer
2.929 e um centavo mais caro, ele já não pode comprar. Não adianta você colocar isso lá. Ele não vai comprar. Ah, mas eu vou ver, porque ele vai ver que só tem eu, ele vai acabar comprando. Ele não pode por lei. Ele não vai comprar se tiver acima. Então você oferece. Ah, Gabriel, mas eu quero oferecer a 2.929,00. Posso? Pode. 2.929,01 você já não pode. E um centavo não pode. Agora 0 centavos você pode. Aí a ideia, é claro, é você oferecer no maior preço possível para você, mas lembre-se que você tem competidores. Então você vai ter que ir abaixando o preço ali para poder ficar bem colocado, de preferência em primeiro. Aí logo em seguida vem o item número 2, com toda a sua descrição, a quantidade, o valor máximo que ele paga. E o item número 3, idem. Perceba uma coisa, ele não fala voltagem aqui. Então eu perguntaria para, eu faria o questionamento pro órgão para eu ter menos problema. Pô, vai que eu faço toda a jogada, daí dá 100, daí eu ofereço 110 volts e daí ele me diz que, pô, mas eu queria de 220. Ele vai ser obrigado a aceitar? Vai, porque eles erraram de novo em não colocar isso aqui. Me desculpa aí se você é do navio escola e tá vendo isso, mas normal, erros acontecem. Então, se você oferecer outra voltagem, pode, mas se ele perceber que você ofereceu e ele não precisa disso, ele pode revogar a licitação. Daí ele perde porque ele não conseguiu comprar o que ele queria e perdeu todo o processo, mas você também perde porque você poderia ter oferecido o que ele queria e ter ganhado dinheiro. A ideia final do fornecedor é ganhar dinheiro. E a ideia final da administração pública é ter o mínimo de trabalho, a menor quantidade de trabalho possível e, e comprar isso aí, e gastar o dinheiro. Então, o que eu tenho que olhar no termo de referência? Principal, itens, quantidade, valor. Segundo, requisitos da contratação? Não. Modelo de execução do objeto? Sim. Aqui começa algo bem importante. Isso aqui, ó. Quanto tempo eu tenho para entregar o bem depois que eu recebo a nota de empenho? Não depois que eu ganho a dispensa eletrônica. Depois que eu recebo a nota de empenho. Após eu dar o recebido, lembra que eu falei que você tem 5 dias para dar o recebido? Para assinar a nota de empenho? Você tem 30 dias corridos, não 30 dias úteis, 30 dias corridos para receber, após o seu recebido, tá? Então, caso não seja possível a entrega na data assinalada, então você já tem uma data final com 30 dias, você tem que, pelo menos com 10 dias de antecedência, ou seja, no máximo, lá no 20º dia, pleitear uma prorrogação de prazo, falando o porquê que você está precisando daquilo. Outra coisa que você tem que ver, isso aqui, porque isso aqui vai influenciar diretamente no seu valor, porque isso aqui é o frete. Qual é o local que eu tenho que entregar? Em quais horários eles funcionam? Isso aqui vai influenciar o valor do meu frete. Até, ainda mais se eu utilizar uma empresa de fora aí para fazer isso. Outra coisa, garantia, manutenção e assistência técnica. Então aqui ele vai pedir, aqui ele fala, o prazo de garantia é estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Se eles falar só isso, é rolha. Mas o problema é, às vezes, ele pedir aqui 1 ano, pede várias outras coisas, e aqui você tem que ler. Eu não vou ler aqui, senão o vídeo vai ficando muito grande, e não é o nosso caso, a gente não quer participar dessa dispensa, a gente só quer analisar para mostrar como é que funciona, tá bom? Gabriel, o que mais eu tenho que ver que é importante? Isso aqui não tem nada de muito importante para o fornecedor, é mais para a administração pública. Recebimento, como eu recebo, mas isso aqui não vai mudar muito o normal, o que já acontece. Beleza? Aqui vai estar explicando para você mais ou menos sobre a nota fiscal, como vai ter que estar para ela poder ser paga. Mas isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é o ponto alto do nosso vídeo, que é onde ele vai falar ponto a ponto como o fornecedor vai ser selecionado. Então, geralmente, isso vai lá na parte de habilitação. Então, olha só, exigências de habilitação. Então, previamente vai ser verificado o CICAF. Vai ser verificado o 6, que é lá todos esses daqui, você pega lá no unificado do TCU, o CINEP. Então você vai ter que se cadastrar no CICAF, tem que estar tudo certo. Essa parte é mais rolha, se você já está participando, você está cadastrado no CICAF, daí é o caso você encher de documento lá, para não precisar ficar mandando depois. E daí aqui começa o segundo, habilitação jurídica. Se você é pessoa física, RG. Se você é empresário individual,
inscrição no registro de empresas mercantis. Se você é MEI, certificado de condição. Se você é sociedade empresária, assim você vai. Então aqui você vai olhar primeiro a habilitação jurídica. Nada mais é aquilo que te faz ser um CPF ou um CNPJ. Segundo ponto, o que essa contratação está pedindo? Nem todas as contratações precisam pedir as mesmas coisas. Algumas vão pedir mais, outras vão pedir menos. E aqui começa a dar problema. Habilitação fiscal, social e trabalhista, que é o nosso nível 2 do nível 2 e 3 ali do SICAF, né? Então, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou seja, se você já tem um CNPJ, você está lá cadastrado, ou se você tem um CPF, você é uma pessoa viva, você tem um CPF, tem lá no Cadastro de Pessoas Físicas. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, ou seja, certidão negativa de débitos com a Receita Federal, RFB, e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PGFN. Prova de regularidade do FGTS. Declaração de não empregar menor. E isso aqui tu tem que fazer, isso aqui você faz a declaração e assina. Assinar como, Gabriel? No papel não, faz a assinatura do Gov. Vamos passar essa fase de papel. Prova de inexistência de débitos. Enfim, e aqui você vai ver tudo que está sendo solicitado. Qualificação econômica financeira, o que está pedindo nessa fase? Nem todas as dispensas pedem, nem todas as licitações pedem isso. Nessa que pediu. Então ela vai pedir uma certidão negativa de insolvência civil. Gabriel, é muito documento. Onde eu consigo isso? É fácil, cara. Certidão negativa de falência e de insolvência civil do estado em que você é. Se você é do Amazonas, você vai colocar certidão negativa de falência Amazonas. E daí você vai seguir lá o trâmite e vai pegar essa certidão. Balanço patrimonial. Balanço patrimonial, demonstração, resultado de exercício e demais demonstração dos 2 últimos exercícios sociais. E aqui vai dizer quais são os índices que tem que estar lá batendo. Então você tem que entregar seus 2 últimos balanços válidos. E caso a empresa tenha sido criada no exercício financeiro, você foi criada agora, em 2025, você só entrega o balanço de abertura. Poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. E isso já é certo. Gabriel, tem mais alguma coisa que eles vão pedir? Sim. Nesse aqui, sim. Nem todos pedem qualificação técnica. E aqui pede. E aqui vai estar dizendo como que vai ter quais são os requisitos dessa qualificação técnica. O que é uma qualificação técnica? Para você que não sabe, não participou do curso de fornecedor. Você precisa que alguém, de preferência a administração pública, mas qualquer outra empresa pode, declarar que você já entregou, por exemplo, no nosso caso ali, se você quer ganhar a geladeira. Então você tem que ter lá uma declaração de alguma empresa dizendo que, ó, a empresa tal, a minha empresa, já entregou, a empresa do Gabriel Melo já entregou para mim uma geladeira e conforme condições de nosso contrato, dentro do prazo, ofereceu a assistência técnica necessária, tudo nos conformes, enfim. Então ela vai dizer que eu tenho capacidade técnica de entregar esse material, tá bom? Então tá aqui uma solicitação de qualificação técnica que nem todos pedem, mas isso é importante. Então aqui a gente termina a nossa análise principal do edital. Claro, Gabriel, é o caso eu ler tudo? Sim, é o caso você ler tudo, o edital, o termo de referência, porém os pontos mais importantes são esses. Você tem que lembrar que as partes cruciais cadastro da proposta, julgamento da proposta, fase de lance, óbvio, o valor lá que você vai oferecer para ficar em primeiro, segundo lugar, mas aonde você pode ser eliminado? No julgamento da proposta e na habilitação. E tá aí todos os documentos que são necessários, falando no termo de referência e no edital, tá bom? No mais, precisando de mais alguma ajuda, a Stratex está aqui. Chegou até aqui, cara? Pô, se você chegou até aqui, você gostou do vídeo, não é possível. Deixa seu like, se inscreve, comenta aí, fala o que você achou. E não esquece, vai ter curso de licitação para fornecedores, o segundo presencial aqui em Manaus. O primeiro foi um sucesso. Os nossos alunos aqui estão aqui no grupo, já estão ganhando dinheiro com a administração pública. Você está aí perdendo dinheiro que ainda não participou. Então o pessoal já está ganhando dinheiro. E além disso, a gente está pensando já está em planejamento o curso online de licitações e contratos administrativo, tá bom? A gente só está querendo melhorar um pouco mais a estrutura, já melhoramos aqui o equipamento para gravar a tela e tudo mais, enquanto eu falo por aqui, já ficou bem mais fácil, porém a gente ainda vai melhorar muito a qualidade de áudio, qualidade de vídeo, para entregar para você o melhor conteúdo possível de licitações e contratos, para você ganhar muito dinheiro. No mais, curte, comenta, compartilha, se inscreve, fica com Deus, um beijo no coração e até mais. Fui!
for money.